بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر وهل تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa lição passada, nesta sequência de procedimentos fúnebres, hoje vamos mencionar acerca do choro que os familiares do falecido choram e a percepção de que algumas pessoas dizem que quando chora é o motivo do falecido ser castigado. Portanto, o castigo, se há efetivamente castigo pelo choro ou não. É uma sequência do Nauha que nós falamos na lição passada. Este hadith foi narrado por Ibn Umar radiallahu anhuma. Ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o morto é castigado por causa do choro da sua família. Estas são palavras de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que o morto é castigado pelo choro da sua família. Por ele, chora por ele, portanto o morto é castigado. Este hadith de Ibn Umar foi mencionado a Aisha radiallahu ta'ala anha. Portanto, Aisha radiallahu anha disse: Ibn Umar esqueceu-se ou cometeu erro. Wahila, esqueceu-se ou cometeu um erro. Ele ao dizer que o falecido é castigado pelo choro dos vivos. Então ela explica: Innama marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por uma sepultura e o profeta disse: Inna sahiba hadha la yu'adhabu wa ahluhu yabkuna alayhi. O homem na sepultura está a ser castigado enquanto a sua família chora por ele. Portanto, Aisha radiallahu anha depois recitou o versículo do Coran: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Nenhum portador de fardos pode suportar o fardo de outro. Em outras palavras, ninguém carrega o peso do outro. As pessoas, eu não posso ser castigado por causa do choro do tal fulano. Portanto, ninguém carrega fardo do outro. E ela depois diz, o narrador diz, an Abi Muawiyah qala la qabri yahudi, a sepultura que se referia, que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou, era sepultura ou era túmulo de um judeu. Portanto, aqui a questão é: será que a pessoa é castigada pelo choro dos seus familiares? Portanto, esta é a questão que nós vamos aqui levantar em termos shar'an, de fiqh. Será que a pessoa, quando chora pelo seu familiar ente querido, há algum castigo que este falecido recebe por causa do choro dos seus familiares vivos? Aqui temos essa posição, que era a posição de Ibn Umar, que a pessoa é castigada. Mas Aisha radiallahu anha esclareceu esta questão, trazendo o historial, que quando o profeta disse isso, referia-se a qabr de um judeu em concreto, de uma pessoa em concreto, que estava sendo castigada. Enquanto os familiares choravam, a pessoa estava a ser castigada. Portanto, isso não interfere ou não é contra o choro do seu familiar. Portanto, o choro é algo natural, desde que a pessoa não profira palavras, não é, que trazem fúria de Allah ou que vão contra os princípios do Sharia. E no outro hadith ainda, que foi narrado por Yazid bin Auth,
ele menciona que entrei, não é, visitar ao encontro de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, وهو ثقيل, e ele diz que Abu Musa estava nos últimos momentos da sua vida. Portanto, وامرأته لتبكي أو تهم به, e a sua mulher começou a chorar ou estava prestes a chorar por causa da situação de Abu Musa al-Ash'ari. Portanto, Abu Musa disse para ela: Ama samiti ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu não escutaste o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Então ela disse: sim, escutei. Qala fasakatat, então ela manteve-se em silêncio. Falamma mata Abu Musa, quando Abu Musa radiyallahu anhu faleceu, Yazid disse: eu encontrei com a mulher de Abu Musa, e então eu perguntei para ela: ما قول أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت? Quais foram as palavras que Abu Musa radiyallahu anhu disse para ti quando disse que tu não lembras, não escutaste as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e tu te mantiveste em silêncio? Quais são essas palavras? Então ela disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. Então ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que raspa a cabeça, que grita e rasga a sua roupa, não nos pertence. Em outras palavras, aquele que em momentos de falecimento tem este comportamento não faz parte de nós. Isso refere-se ao costume que os árabes pagãos tinham, não é? Quando eles lamentavam, choravam, gritavam, rasgavam as suas roupas, não é? Assim como faziam coisas desagradáveis por causa do seu falecido. Portanto, o Islã não permite esta prática e é preciso efetivamente mostrar uma certa resistência, contentar-se, coisa que é difícil, contentar-se porque é um texto de Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa pode obviamente chorar, não é? Silenciosamente, derrama lágrimas, mas não pode proferir palavras que vão contra ou atentam o princípio islâmico em casos do gênero. E para terminar ainda nesta sequência, temos o hadith de Asid bin Abu Asid. Asid bin Abu Asid narra o hadith em que uma mulher, Asid bin, com base na autoridade de uma mulher que prestou juramento ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ela diz que um dos juramentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu de nós sobre a virtude foi de que nós não iríamos desobedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam na virtude, e não arranharíamos o nosso rosto, e não clamaríamos pela desgraça, que não rasgaríamos nossas roupas e que não espalharíamos os cabelos em momento de desespero, em momento de falecimento. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que se rasgassem roupas, que se acatassem, não é? Ou por outra, que as pessoas chorassem com palavras de lamentações e dessa forma lamentar ou manifestar o seu sofrimento e a dor pela perda de um ente querido, e chamou a atenção quanto a essas práticas, disse que eram práticas de Jahiliya, e quem se envolve com práticas do gênero não faz parte de nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.